Oi gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai aprender a calcular determinantes de matrizes utilizando a regra de Sarros. E a gente também vai ver algumas propriedades de determinantes que vão ser muito úteis pra gente. Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, para começar, o que é o determinante de uma matriz? A gente pode pensar no determinante como um número real associado a alguma matriz quadrada. Então, toda matriz quadrada tem um determinante, e esse determinante é único, gente. Não tem como uma matriz ter mais de um determinante. Então, a notação que a gente vai usar para o determinante é a seguinte. A gente já aprendeu a notação de matriz, né? A matriz A, 1, 2, 5, 3, essa matriz aqui, fechadinha nos colchetes. Agora, quando a gente quer calcular o determinante dessa matriz A, já que ela é uma matriz quadrada, né, ela vai ter um determinante ali associado a ela, a gente vai usar o det de A, que é o determinante de A, e isso vai ser representado pela mesma matriz, 1, 2, 5, 3, só que ao invés de colchete, a gente usa essas linhas aqui, tá bom? Então, quando a gente tiver uma matriz representada por essas linhas, ao invés dos colchetes, a gente está falando do determinante daquela matriz. E no caso, o determinante dessa matriz 1, 2, 5, 3 é o menos 7. Ele é o número real que está associado a essa matriz. E fica tranquilo que a gente já vai aprender como que a gente encontra esse menos 7 aqui, tá bom? Qual é o cálculo que a gente realiza para encontrar o determinante de uma matriz. Então, gente, a gente vai aprender a calcular o determinante pela regra de Sarros. Então, nas matrizes 2 por 2, como que a gente usa essa tal dessa regra de Sarros? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar os elementos da diagonal principal, que é essa diagonal aqui, né? E multiplicar eles. Então, a gente faz A vezes D, no caso vão ser dois números aqui. E aí, a gente vai subtrair o produto dos termos da diagonal secundária, que é essa diagonal que desce aqui para o lado esquerdo. Então, a gente faz menos B vezes C. Então, A vezes D menos B vezes C é igual o det de A, que a gente também pode escrever assim, ó, pelas linhas. Então, A, B, C, D, só que fechado com linha ao invés de fechado com colchete. Então, vamos calcular os determinantes dessas matrizes aqui. A matriz A, que é 1, 3, 5, 8. Como a gente calcula o determinante dela? Bom, pela regra de Sarros, a gente multiplica os termos da diagonal principal e subtrai pelo produto dos termos da diagonal secundária. Então, o determinante de A, que a gente pode representar assim, 1, 3, 5, 8, vai ser 1 vezes 8, que são os termos da diagonal principal, menos 3 vezes 5, que são os termos da diagonal secundária. Isso aqui vai ficar 8 menos 15, que é igual a menos 7. Portanto, o determinante dessa matriz A é o menos 7. Ele é o número real associado a essa matriz. Agora, vamos calcular o determinante dessa matriz B aqui de baixo. A gente vai multiplicar os termos da diagonal principal e subtrair pelo produto dos termos da diagonal secundária. Então, o determinante da matriz B, que a gente pode representar assim, vai ser menos 2 vezes 5, na diagonal principal, menos 1 vezes menos 4. Então, vai ficar menos 2 vezes 5 é menos 10, menos 1 vezes menos 4 é menos 4. Aí, aqui, menos com menos fica mais, né? Então, vai ficar menos 10 mais 4. Isso aqui dá menos 6. Portanto, o determinante dessa matriz B é o menos 6. Ele é o número real associado a essa matriz. Tá, a gente aprendeu a usar a regra de Sarros em matrizes 2 por 2, mas como que a gente usa em matrizes 3 por 3? Aí você fala, é só pegar aqui a diagonal principal e subtrair na diagonal secundária? Não, gente, aqui no caso a gente vai ter que fazer umas modificações, vamos lá ver. Primeiramente, para calcular o determinante das matrizes 3 por 3 usando a regra de Sarros, a gente vai fazer o seguinte, a gente reescreve toda a matriz, então reescreve ela normalmente aqui, e aí, tendo a matriz reescrita aqui, a gente vai aumentar ela. Mas aumentar como? A gente vai copiar as duas primeiras colunas aqui do lado direito. Então, ó, a gente copia A, B, D e G, H. A gente simplesmente pega as duas primeiras colunas e copia aqui, tá bom? Reescreve aqui.
E aí, gente, o que a gente vai fazer para calcular o determinante dessa matriz é o seguinte. A gente vai multiplicar os termos dessa diagonal, somar com a multiplicação dos termos dessa diagonal e somar com a multiplicação dos termos dessa diagonal. Então, ó, a gente faz A vezes E vezes I mais B vezes F vezes G mais C vezes D vezes H. Aí é só isso? Não, gente, isso aqui é quando a gente está descendo para o lado direito. Então, a gente pega as diagonais aqui que descem para o lado direito. E quando a gente desce para o lado esquerdo? Ó, gente, repara como é bem parecido com a regra lá nas matrizes 2 por 2. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente desce aqui para o lado esquerdo, multiplicando os termos das diagonais. Só que dessa vez, a gente vai colocar o sinal de menos antes. A gente vai subtrair essas multiplicações aqui. Então, vai ficar menos C vezes E vezes G, menos A vezes F vezes H, menos B vezes D vezes I. Então, a gente subtrai pelos termos da diagonal que desce para o lado esquerdo. Então, ó, quando vai para o lado direito, que é o vermelho aqui, a gente deixa com mais mesmo, a gente não coloca nenhum sinal. Agora, quando está descendo para o lado esquerdo, a gente coloca o menos antes de cada multiplicação. E aí, toda essa continha aqui vai dar o determinante da matriz A, vai dar um número real pra gente, certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó, a gente tem aqui a matriz A e a gente quer o determinante dela, né? Então, o primeiro passo para a gente calcular aqui pela regra de Sarros é copiar a matriz A. Então, reescreve ela normalmente aqui, né? Agora, a gente tem que copiar as duas primeiras colunas. Então, a gente reescreve elas aqui. 1, 5, 2, 1, 3, 7. Agora sim, a gente pode aplicar a regrinha que a gente viu aqui atrás, né, das diagonais. Então, ó, vamos começar pelas diagonais que descem para o lado direito. Vou representar em vermelho aqui. Como que vai ficar? 1 vezes 1 vezes 4, mais 5 vezes 6 vezes 3, mais 2 vezes 2 vezes 7. Então, nas diagonais que descem para o lado direito aqui, a gente vai ter essa continha. Agora, vamos ver nas diagonais que estão descendo para o lado esquerdo, ó, que são essas diagonais aqui. Ó, colocar a setinha aqui para representar que está descendo para o lado esquerdo. Então, nesse caso, das diagonais que a gente está representando em azul, vai ficar menos 2 vezes 1 vezes 3, menos 1 vezes 6 vezes 7, menos 5 vezes 2 vezes 4. E isso aqui, toda essa conta, vai dar pra gente o determinante da matriz A. Então, vamos fazer a continha aqui. 1 vezes 1 vezes 4 vai dar 4, mais 5 vezes 6 vezes 3, ó, 5 vezes 6 é 30, 30 vezes 3 é 90. Mais 2 vezes 2 vezes 7, ó, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 7 é 28. Agora, vamos para os azuis aqui, né? Menos 2 vezes 1 vezes 3 vai dar menos 6, menos 1 vezes 6 vezes 7, que é 42, menos 5 vezes 2 vezes 4. 5 vezes 2 é 10, 10 vezes 4 é 40. Então, é só fazer toda essa continha aqui que a gente encontra o determinante. E fazendo tudo isso aqui, a gente encontra que o determinante vale 34. Então, o número 34 é um número real associado a essa matriz A, e a gente encontrou ele através da regra de Sarros. Vamos fazer mais um aqui para praticar. Vamos encontrar o determinante dessa matriz B. Então, a gente copia a matriz, né? Então, ó, a gente copia a matriz, copia as duas primeiras colunas aqui do lado direito, e agora a gente aplica as regrinhas das diagonais. Então, na parte vermelha aqui, que é quando a gente está descendo para o lado direito, vai ficar menos 2 vezes menos 1 vezes menos 3. Aí, aqui no segundo, vai ficar 1 vezes 7 vezes 1, e depois 4 vezes menos 5 vezes 3. Agora, vamos para a parte azul. Vai ficar menos 4 vezes menos 1 vezes 1, menos 2 vezes 7 vezes 3, menos 1 vezes menos 5 vezes menos 3.
Gente, no caso dessas matrizes que tem números negativos dentro delas, a gente tem que tomar cuidado com o joguinho do sinal, tá bom? A gente sabe que quando a gente desce pro lado esquerdo, o sinal fica negativo. Só que se a gente já tem um número negativo ali, a gente vai ter que mexer com sinais, ver menos com menos, mais com menos. Então vamos ver isso na prática. Então, gente, vamos lá fazer essas continhas. A gente tem menos 2 vezes menos 1 vezes menos 3. Primeiramente, qual vai ser o sinal? A gente tem menos com menos que dá mais, e aí mais com menos que volta a ser menos. Então, vai ser menos 2 vezes 1 vezes 3 é igual a 6. Aí, aqui no segundo, 1 vezes 7 vezes 1 vai ficar o próprio 7, né? E aqui, 4 vezes menos 5 vezes 3. Qual vai ser o sinal? Mais com menos é menos, e menos com mais é menos. Então, vai ficar menos 4 vezes 5 é 20, e 20 vezes 3 é 60. Aí, aqui na parte azul, menos 4 vezes menos 1 vezes 1. Aqui vai ficar menos com menos, que dá mais, então vai ficar mais 4. Aí, aqui, menos 2 vezes 7 vezes 3. Menos com menos vai dar mais com mais é mais, com mais é mais. Então, vai ficar mais, 2 vezes 3 é 6, e 6 vezes 7 é 42. E, por último, menos 1 vezes menos 5 vezes menos 3. Menos com menos é mais com menos é menos. 1 vezes 5 é 5, 5 vezes 3 é 15. E fazendo essa continha aqui, a gente encontra menos 28. Então, esse é o determinante da matriz B. Gente, agora vamos ver algumas propriedades de determinantes, tá bom? A primeira propriedade que é muito importante a gente saber é que sempre que uma matriz possui linhas ou colunas LD, ou seja, linearmente dependentes, o determinante vai ser zero. Mas o que são linhas e colunas LD mesmo, gente? Quando a gente tem linhas ou colunas proporcionais. Vamos ver aqui no caso da matriz A. A gente tem que a primeira linha é 1, 3 e a segunda linha é 2, 6. Concordam comigo que a segunda linha é simplesmente a primeira linha multiplicada por 2? Porque, 1 vezes 2 é 2, 3 vezes 2 é 6. Então, a primeira e a segunda linha são linearmente dependentes, gente. Elas são proporcionais. Se fosse o caso de, por exemplo, ser 1, 3, 2, 4, não seria o caso de elas serem LD, porque a segunda linha não seria a primeira linha vezes 2, porque, realmente 1 vezes 2 é 2, só que 3 vezes 2 não é 4, então aqui no caso não seria LD. Mas como deu exatamente, bateu que os dois elementos da segunda linha são os elementos da primeira linha multiplicados por 2, então aqui a gente tem duas linhas LD. E olha só, se a gente for calcular o determinante dessa matriz, 1, 3, 2, 6, a gente vai ter 1 vezes 6 menos 3 vezes 2. Isso que vai dar zero, gente. Então, sempre que a gente tem linhas ou colunas linearmente dependentes, proporcionais ou iguais, o determinante vai ser zero, tá bom? E, como vocês podem ver aqui, a gente tem o C e somente C. Quando a gente tem esse e somente C, vale a ida e a volta, gente. Então, o que isso quer dizer é o seguinte: se a matriz possuir linhas ou colunas LD, o determinante vai ser zero. Mas, da mesma forma, sempre que o determinante for zero, a matriz possui linhas ou colunas LD, tá bom? Então, isso aqui vale a ida e vale a volta. A recíproca aqui, no caso, é verdadeira. A mesma coisa aqui para a matriz B. Se a gente for ver, a primeira coluna, quando a gente multiplica ela por 3, a gente chega na segunda coluna. Então, elas também são proporcionais, também são LD, e, portanto, o determinante dessa matriz também vai ser zero. E mesma coisa que para a matriz C, né, gente? Se a gente for ver, a segunda linha é exatamente a primeira linha vezes 2. Ou então, se a gente for pensar em termos de coluna, as duas colunas são exatamente iguais. Então, o determinante dessa matriz aqui também vai ser zero, com certeza. Na segunda propriedade, a gente tem que quando a gente multiplica todos os números de uma linha ou de uma coluna da matriz por uma constante k, o determinante da matriz também vai ser multiplicado por k. Então, vamos ver esse exemplo aqui. A gente tem a matriz A, que é 1, 5, 4, 3. Se a gente for calcular o determinante da matriz 1, 5, 4, 3, isso aqui vai ser 1 vezes 3 menos 5 vezes 4, que vai dar 3 menos 20, que é menos 17. Agora, vamos supor que a gente pega os termos da primeira linha aqui da matriz A e multiplica por 2. Aí, a gente chega nessa matriz B aqui, né? Que fica 2, 10, que é 1 e 5 multiplicado por 2. Se a gente for calcular o determinante dessa matriz, 2, 10, 4, 3, vai ficar 2 vezes 3 menos 10 vezes 4.
Isso aqui dá 6 menos 40, que é menos 34. E, gente, menos 34 é exatamente o menos 17 multiplicado por 2. Então, como a gente multiplicou os termos de uma linha por 2, ó, a gente fez 5 vezes 2, o determinante também foi multiplicado por 2, beleza? Tá, mas isso que a gente viu é quando a gente multiplica apenas os termos de uma linha ou de uma coluna. Agora, e quando a gente multiplica a matriz inteira por uma constante? Essa é a propriedade que fala pra gente. Gente, quando a gente multiplica uma matriz quadrada inteiramente por uma constante k, o determinante vai ser multiplicado por k elevado a n, sendo que o n é a ordem da matriz. Então, aqui a gente tem a matriz 2, 3, 5, 1. Vamos calcular o determinante dela. 2, 3, 5, 1. Vai ser 2 vezes 1 menos 3 vezes 5. Isso aqui é 2 menos 15, que dá menos 13. Agora, vamos multiplicar toda essa matriz por 2. Aí, a gente chega nessa matriz B. Ó, repara que a gente multiplicou todos os termos dela por 2, né? Vamos calcular o determinante agora. 4, 6, 10, 2. Isso aqui vai ser 4 vezes 2 menos 6 vezes 10. Que vai dar 8 menos 60, que é menos 52. E olha só, gente, menos 52 é menos 13 vezes 4, não é? Menos 13 vezes 4 é menos 52. E 4, que é esse número aqui que está multiplicando, é exatamente k elevado a n. K é a constante que a gente multiplicou aqui, que é o 2, e n é a ordem da matriz. Como a matriz 2 por 2, fica 2 elevado a 2, que é exatamente esse valor pelo qual nosso determinante foi multiplicado. Outra propriedade que a gente tem que saber é que o determinante de uma matriz A é igual ao determinante da sua transposta, que é o A com esse Tzinho aqui em cima, né? Então, gente, a matriz transposta é quando a gente pega as linhas e transforma em colunas e vice-versa, pega as colunas e transforma em linhas. Então, olha só, aqui na matriz A, a gente tem que a primeira linha é 264. Na transposta de A primeira coluna que vai ser 264. Aí aqui a segunda linha, menos 1, menos 3, 7. Na transposta é a segunda coluna, que vai ser menos 1, menos 3, 7. Então, a gente simplesmente inverte as linhas com as colunas. E quando a gente faz isso, o determinante vai ser exatamente igual, tá bom, gente? Então, o determinante dessa matriz A vai ser igual ao determinante da transposta dela, com certeza, tá bom? A próxima propriedade fala pra gente que o determinante do produto de duas matrizes vai ser o produto dos determinantes. Então, o determinante de A vezes B, que é a multiplicação dessas duas matrizes aqui, vai ser o determinante de A, calculado separadamente aqui, só para o A, vezes o determinante de B, calculado separadamente aqui, somente para o B, tá bom? Então, tem que dar o mesmo resultado, fazendo ou o determinante da multiplicação ou a multiplicação dos determinantes. Por fim, a gente tem que, quando a gente troca duas linhas ou colunas de lugar, o determinante vai trocar de sinal. Então, ó, a gente tem essa matriz aqui, 1, 3, 4, 7. Vamos calcular o determinante dela. 1, 3, 4, 7. Vai ficar 1 vezes 7 menos 3 vezes 4. Isso aqui vai dar 7 menos 12, que é menos 5. Agora, vamos trocar as linhas de lugar, gente. Vamos chamar uma nova matriz B aqui, que o 4, 7 vai ficar na primeira linha e o 1, 3 fica na segunda linha. Quando a gente faz isso, olha o que acontece com o determinante. Ó. Vamos calcular o determinante dessa nova matriz B. Vai ficar 4 vezes 3 menos 7 vezes 1, que vai dar 12 menos 7, que é igual a 5. Então, olha só, gente, nosso determinante trocou de sinal quando a gente trocou as linhas de lugar. E isso vale para qualquer matriz, tá bom, gente? Se a gente tiver uma matriz 3 por 3 e trocar as linhas de lugar ali, o determinante também vai trocar de sinal. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e segue o canal Matemateca lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!